Olá gringos e gringas, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma empresa que paga mais de 10% de renda passiva por ano. Uma empresa portuguesa de telecomunicações que tem os melhores indicadores e melhor performance que todas as outras empresas de telecomunicações da Europa. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. E aqui no Renda Gringa eu tenho muitos vídeos e muito conteúdo onde eu mostro para você como se aposentar em moeda forte. Inclusive toda segunda-feira às 21 horas de Paris, tem uma live completa e detalhada sobre algum assunto de finanças, justamente para você que quer investir em moeda forte. Vamos lá, sem mistério e sem enrolação, o nome da empresa é NOS, ou comumente chamado fora de Portugal, de NOS. Essa é uma empresa de telecomunicações, uma das maiores de Portugal, ela também tem afiliadas. E por que ela é interessante para investimento nesse momento? Primeiro que ela paga dividendos generosos, mas comparado a todas as outras empresas de telecomunicações da Europa, ela tem os melhores indicadores financeiros e eu vou explicar detalhe por detalhe para vocês. Primeiro, antes de tudo, para você poder investir, você tem que ter uma conta de investimento, uma corretora. Você vai enviar o dinheiro da sua conta bancária para a corretora, que é intermediária, e lá dentro você acha o nome da empresa para você investir o seu dinheiro. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu falo só sobre corretoras e qual você deveria ter dependendo do país que você mora. Então isso é assunto de outro vídeo, vai estar aqui embaixo. Vale lembrar que essa empresa ela é recomendada se você quer uma estratégia de renda passiva, de receber aluguéis do seu investimento. Se você procura uma empresa de alto crescimento que pode se multiplicar inúmeras vezes rapidamente, ou seja, aumentando o risco, não é a característica dessa empresa. Essa empresa é aquela que você vai receber entre 8% e 11% de dividendo todos os anos. Então se você investir 1.000, por exemplo, você vai receber aproximadamente 100 euros de dividendo todos os anos. E adivinhe, você pode reinvestir esses dividendos. Com o dinheiro que você recebe, você pode comprar mais ações que vão pagar mais dividendos. Essa rentabilidade de aproximadamente 10% é inimaginável na Europa comparada com qualquer conta bancária, que rendem 0,5%, 1%, 2%. Então imagina você ter 5 vezes mais rentabilidade sobre o seu dinheiro investindo em uma empresa como essa. Eu vou aproveitar esse vídeo para explicar alguns indicadores financeiros que a gente utiliza para analisar se uma empresa é boa ou não. E eu vou utilizar uma comparação entre 3 empresas. Você está vendo aqui na minha tela a Proximus, que é uma empresa da Bélgica de telecomunicações, a NOS, que é a empresa assunto desse vídeo de Portugal, e a Orange, que é uma empresa da França, onde eu conheço muito bem, afinal sou analista financeiro europeu, mas eu me formei na França, então eu conheço muito bem as empresas francesas. E aqui você tem nas colunas as informações. Então a primeira coluna você tem o país de operação, como eu acabei de citar, Bélgica, Portugal e França. Na segunda coluna você tem PE Ratio. O que é esse indicador? Ele mostra pra gente como se fosse o preço do metro quadrado de uma empresa, quanto que ela custa comparado ao lucro que ela gera. O cálculo para chegar nesse valor aqui, a gente vai dividir quanto a empresa vale na bolsa de valores, divide esse valor pelo lucro líquido dela. Então, quanto uma empresa vale na bolsa, quantas vezes ela vale a mais que o lucro líquido dela. Quanto menor esse valor, melhor. Significa que a empresa não vale muitas vezes mais do que o lucro que ela gera. A gente quer que esse valor seja o menor possível. Mas valores entre 3 e 14 atualmente no mercado são considerados valores bem aceitáveis. Aqui você tem a Proximus com 3,6, a NOS com 6,8 e a Orange 12,5. Então, nesse caso, vê que as 3 empresas estão dentro de valores aceitáveis, mas a NOS tem um valor intermediário e a mais barata seria a Proximus. Mas vamos continuar. O PEG Ratio, que é a terceira coluna, mostra o crescimento de uma empresa. Ele sendo positivo, ele já é algo bem coerente, mostra que a empresa tem um valor de crescimento positivo e uma valorização positiva. Ela não está diminuindo de tamanho, são empresas que estão crescendo. Então ali na coluna de Free Cash Flow, que é justamente esse caixa da empresa, a gente tem a Proximus com 11,9, a NOS com 39,9 e a Orange com 14,4. Então vocês podem notar que o caixa da NOS é muito maior do que das concorrentes e, como eu já expliquei, isso é uma vantagem contra os concorrentes. Em seguida a gente tem a margem líquida, ou seja, a partir do faturamento da empresa, a cada 100 euros que ela fatura, quanto sobra limpinho no bolso dela? Então no caso da Proximus é 7,4, então a cada 100 euros que ela faz de vendas de serviços e produtos sobra 7,4 no bolso dela. A NOS é 26,2, ou seja, 1/4 do dinheiro que entra sobra limpo no bolso dela, enquanto a Orange é 8,4, então é uma empresa muito mais lucrativa que as concorrentes. Aí na próxima coluna você tem Return on Equity, que é o ROI, que é o retorno sobre capital próprio. É quanto de rentabilidade a empresa ganha sobre os investimentos considerando o capital próprio da empresa, o dinheiro que ela empresta dos outros mais o dinheiro próprio dela. Então você tem 13% para Proximus, 26,2% para NOS
e 8,4% para a Orange. De novo, uma empresa que mostra ser muito mais rentável. Na penúltima coluna, que é o EPS, que é o lucro por ação, você tem ali que a Proximus teve um resultado negativo de crescimento desse lucro nos últimos 3 anos, porque essa coluna mostra o crescimento do resultado líquido de 3 anos. A NOS teve 109%, ou seja, ela dobrou a lucratividade dela, e a Orange tem menos 50%. Então vocês veem que em um período de 3 anos, somente a NOS teve resultado positivo e dobrou o resultado, enquanto as outras tiveram resultado negativo. E na última coluna mostra o crescimento do faturamento geral da empresa. Normalmente empresas de telecomunicações vão ficar entre 3% e 10%. Não é um setor de muito crescimento, mas é um setor que paga muitos dividendos. É o famoso setor vaca leiteira, onde você sempre vai ter o que colher. Você investe e recebe aluguéis generosos. Além desses indicadores que eu citei, gostaria de falar do payout, que é a taxa de distribuição de dividendo. Como que uma empresa lá paga renda passiva para o seu acionista? Ela tem um lucro líquido, o dinheiro que sobrou limpo no bolso dela. Ela pode guardar uma parte desse dinheiro na tesouraria dela, guardar para uma urgência, uma reserva, e parte desse dinheiro ela distribui para todos os donos. E adivinhe, se você comprar uma ação, 10 ações, 100 ações dela, você se torna sócio dessa empresa. Sócio minoritário, mas você tem direito a receber todo o dinheiro que sai do caixa dela. E a NOS costuma pegar 40% de todo o lucro dela e distribuir para os acionistas. Significa que ainda sobra 60% para ela reinvestir no próprio negócio. As outras empresas de telecomunicações na Europa costumam pagar 80% de todo o lucro em forma de dividendos, sobrando só 20% para caixa e reinvestimento. Ou seja, se uma crise chega, ela vai ter que ou cortar os dividendos ou parar de fazer reinvestimento. No caso dessa empresa portuguesa, a NOS, ela tem dividendos generosos e ainda assim consegue fazer um reinvestimento muito mais alto. Eu gostaria de mostrar essa imagem para vocês, onde na parte de cima vocês têm ali o faturamento da empresa, quanto de dinheiro entra na empresa por ano. Em 2015 era 1,44 bilhões e atualmente é 1,66 bilhões. Então vocês podem perceber que o crescimento do faturamento é muito menor, é pouco. Mas se você olhar a última linha de baixo, ela mostra qual é o lucro líquido por ação, o crescimento desse lucro líquido, que era de 0,16 centavos por ação e atualmente é 0,51. Ou seja, ela multiplicou por 3 o lucro líquido dela nesse período. Imagine então que antes ela faturava 1,4 bilhões e ela tinha um certo lucro. Hoje ela tem um faturamento de 1,6 bilhões e ela tem 3 vezes mais lucro. Como isso é possível? Se está entrando praticamente a mesma quantidade de dinheiro na empresa. Significa que essa empresa é mais eficaz, negociando com fornecedores, negociando produtos que ela vai vender e também aumentando o preço para o cliente. Então, a partir de o mesmo faturamento, está sobrando mais dinheiro no bolso dela, coisa que nenhum concorrente de telecomunicações consegue fazer no momento. Na minha consultoria financeira, meus clientes têm acesso às minhas compras reais que eu faço com meu dinheiro com uma carteira de dividendos na Europa, que paga renda passiva para a gente se aposentar em moeda forte. Uma boa parte das ações da carteira são francesas, justamente porque é um país que tem muitas ações e muitas ações que pagam bastante dividendos. A Holanda também é outro exemplo de país bom nesse sentido. A empresa NOS portuguesa é a primeira que entra na nossa carteira de origem portuguesa, justamente para diversificar também em outros países da Europa. Se você está interessado em fazer uma consultoria financeira, não só um curso onde você olha os vídeos e você é abandonado logo em seguida, você quer que alguém analise a sua vida financeira, os seus objetivos, quando será a sua aposentadoria, o que você deve fazer com o dinheiro que está no Brasil ou o dinheiro que está na Europa, o que você deve fazer para enviar pagando menos taxa, como declarar imposto, tudo detalhado, aqui na descrição desse vídeo tem o link da nossa consultoria de investimento. E como bônus, sim, você recebe uma formação completa de como investir no Brasil e na Europa, além de receber também nossas recomendações de compras mensais que eu faço com dinheiro de verdade e acesso à minha equipe que durante 2 anos vai tirar todas as suas dúvidas, que é o período que você tem acesso à nossa equipe uma vez que você faz a inscrição para se tornar um cliente da nossa consultoria de investimento. O link está aqui na descrição, faça essa pré-inscrição, assim que abrirem vagas a gente vai contactar você por e-mail. Eu espero você no próximo vídeo, seja muito bem-vindo aqui ao Renda Gringa.